para o mundanismo desfrutam de relacionamentos cristãos saudáveis, têm verdadeira prosperidade em seu trabalho, têm a alegria do Espírito Santo em seus corações. Então, meus irmãos, a bênção, ela tem um preço também a ser pago por nós. E nós, então, diante disso, diante da palavra do Senhor, nós precisamos escolher qual vida queremos viver. Nós precisamos escolher qual vida iremos viver. Ou a vida cristã, ou a vida mundana. Muitos querem estar num relacionamento com Deus. Muitos querem estar casados com Deus, mas ao mesmo tempo querem estar casados com o mundo. Não há, meus irmãos, forma de ser assim. É como um homem casado que quer viver como solteiro. Quem se casou deve morrer para a vida de solteiro. E é assim, meus irmãos, que o cristão deve morrer para o mundanismo. A morte para o mundanismo é dolorosa, mas esse é o único caminho. O caminho que Jesus chama de caminho estreito. O caminho da tomada pessoal da cruz para seguir a Cristo, para seguir o Mestre. Conta-se a história de certo homem que encontrou um casulo de uma mariposa e resolveu levar para casa para ver como seria o desenvolvimento, como seria o desenrolar, como seria ali o sair da mariposa daquele casulo. Mas passados os dias, ele percebeu a dificuldade da mariposa de sair daquele casulo. E quando de fato deu-se ali a pequena abertura, ele percebeu que a mariposa estava lutando ali por horas, mas ela não saía ali do seu casulo. Então aquele homem resolveu ajudar a mariposa. Com uma tesoura, ele facilitou a saída da mariposa. Mas quando ela saiu, por ter saído com facilidade, as suas asas ficaram pequenas e fracas. O que o homem não sabia é que o caminho estreito do casulo e a luta da mariposa em passar por ele são necessários para o crescimento e fortalecimento das asas. O que aquele homem fez não foi abençoar a mariposa, mas foi amaldiçoá-la, porque pelo fato dele tê-la ajudado a sair com facilidade, ele a condenou a estar sempre com as asas pequenas e fracas e a não poder voar. Meus irmãos, por ter encontrado um caminho fácil, aquela mariposa nunca alçou voo, suas asas nunca cresceram. E assim acontece com todos aqueles que buscam um cristianismo do caminho fácil, do caminho largo. O resultado são crentes fracos, impotentes para vencerem o mundo. E crentes que não conseguem exercer o verdadeiro cristianismo. A vida cristã, meus irmãos, não tem caminho intermediário. O caminho que as Escrituras apresentam é o caminho estreito, que é ensinado pelo nosso Mestre, que é ensinado pelo Senhor Jesus. Nessa mensagem, meus irmãos, nós veremos 3 coisas. O que é o mundanismo? Por que devemos lutar contra ele? E como devemos, ou como podemos vencê-lo? O tema da nossa mensagem: todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, em primeiro lugar, igreja, o que é o mundanismo? O que é o mundanismo? Imagine que nos tempos de hoje, as pessoas querem liberdade. Os homens, as mulheres querem ser livres, livres para fazerem o que bem querem, para fazerem o que bem entendem. Alguns desejam ser livres para se embriagarem, para fumarem, para buscarem os prazeres, festas, orgias, dinheiro. Não importa, meus irmãos, o preço, o que eles querem é a liberdade. Nas Escrituras nós encontramos alguém assim, seu nome Esaú. Depois ele teve mudado o seu nome para Edom. Os edomitas, meus irmãos, são aqueles que buscam o prazer sem preço, sem procurar saber o preço. O que eles querem é desfrutar da vida. E eles não se importam com o que Deus diz. Dizem se importar, mas no fundo não se importam, porque eles querem de fato é fazer o que está em seus corações. Eles querem que os seus prazeres ou que os seus sonhos se tornem em realidade, ainda que tenham que anular em suas vidas a palavra de Deus. Existem, meus irmãos, vários significados para a palavra mundo
na Bíblia. E a palavra que encontramos no texto é uma referência ao mundanismo, que pode ser apresentado ou pode ser visto, como eu disse, na vida de Esaú, na vida de Edom, na vida dos edomitas. O mundanismo é o estilo de vida carnal, que é oposto ao estilo de vida que Jesus quer e requer de nós. O mundanismo, meus irmãos, é o reino de Satanás praticado pelas pessoas. É o reino de Satanás em atividade, por todos aqueles que não conhecem a Deus. E a Bíblia diz que o Deus deste século, e o Deus deste século é Satanás, é o Deus deste mundo, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, meus irmãos, é uma questão de entendimento. Quando o entendimento, não os olhos, mas quando o entendimento, os olhos do entendimento são cegados, o que as pessoas fazem é se entregarem ao mundanismo. O mundanismo, meus irmãos, é o estilo de vida que Paulo descreve ali em Gálatas capítulo 5, quando ele fala a respeito das obras da carne, onde ele diz prostituição, invejas, glutonarias, bebedices, coisas semelhantes a estas. O mundanismo é o viver somente no horizontal. O mundanismo é controlado pela busca por prazer pessoal, poder, status, lucro, autossatisfação, tudo aquilo que o mundo ama. Mundanismo é uma mentalidade. Biblicamente, mundanismo é uma mentalidade que não está sujeita à lei de Deus e que nem mesmo pode estar. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 7. Os irmãos conseguem compreender isso? Pessoas cuja mente, cujo coração não estão sujeitas à lei de Deus e nem mesmo podem estar. Por quê? Porque são pessoas mundanas. Este mundo e seus prazeres são apresentados a todos nós. A primeira pessoa a qual ele foi apresentado foi Eva, quando Satanás lhe apresentou o fruto proibido. Um fruto que aos olhos de Eva era aprazível, mas que lhe trouxe a morte. A pessoa mundana, como Esaú, ama o mundo com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. As pessoas que amam o mundo são assim, é assim que as Escrituras apresentam. Então esse, meus irmãos, é o significado de mundanismo. Mundanismo, ou mundo, quando João fala a respeito disso, João não fala das coisas criadas, mas o mundo é o mundanismo, é o sistema de valores que se opõe a toda a palavra de Deus. Mas a Bíblia nos diz, queridos, que nós devemos lutar contra o mundanismo. Mas por que devemos lutar contra o mundanismo? Seria a vida mundana assim tão ruim? Porque dependendo do ângulo que se olhe, alguém pode dizer, não, essa vida não parece tão ruim assim. Por que não vivê-la? É como nós dissemos, meus irmãos, foi assim que Satanás enganou Eva, lhe mostrando o fruto proibido, dizendo, olha, não parece tão ruim, é bom. Se você provar desse fruto, Satanás disse, você será como Deus, conhecedora do bem e do mal. E Eva, meus irmãos, foi enganada pela serpente. O apóstolo Paulo diz aos crentes em Romanos que ele receia que, assim como Eva foi enganada pela serpente, talvez alguns também estejam sendo enganados pela serpente. Nós devemos lutar contra o mundanismo, pois ele se opõe a Deus, à lei de Deus e à vida de santidade. O mundanismo, meus irmãos, desconstrói o que Deus construiu. Ele descaracteriza o que Deus caracterizou. O mundanismo transforma a verdade de Deus em mentira. Ele aprova o que Deus reprova. O mundanismo, biblicamente falando, o mundanismo foi a causa do dilúvio nos tempos de Noé. Foi a causa da destruição de Sodoma e Gomorra. Foi a causa da destruição e do fim da Babilônia. Meus irmãos, o mundo parece atraente, o mundanismo parece atraente, mas ele é tudo que Deus reprova
E é tudo do que nós devemos nos afastar. A luta contra o mundanismo se faz evidente em todo o tempo. Quando Moisés estava liderando o povo de Israel a entrar na terra prometida, Moisés, meus irmãos, advertiu o povo diversas vezes. Entre as suas advertências, Moisés disse: quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus está dando para vocês, não busquem viver conforme aqueles povos vivem, porque o que eles fazem é abominável diante do Senhor. O que Moisés está dizendo, meus irmãos, ao povo de Israel, é que eles deveriam viver na contracultura. Eles não deveriam olhar para a cultura dos cananitas e achar que aquilo que eles faziam era normal. Deus abominava aquela cultura, sua forma de ser. E o povo de Deus deveria abominar também, viver de forma diferente. A cultura dos cananeus era uma cultura de promiscuidade, de todo tipo de pecado. Tudo, meus irmãos, era possível fazer, não havia regras, porque não havia entre aquele povo a lei de Deus. Mas Moisés estava dando a lei do Senhor ao povo de Israel. Moisés diz também, Levíticos 18:30, não pratique nenhum dos costumes abomináveis destas nações. Depois, se você tiver curiosidade, leia Levíticos 18:30, ou leia todo o capítulo de Levítico, e veja lá quais são as práticas abomináveis. Se eu citá-las aqui todas, o nosso canal será excluído do YouTube. Então vá lá e veja. Meus irmãos, a nossa luta contra o mundanismo se faz necessária, porque ela é contra o nosso chamado. Deus nos chama à vida com Ele, Deus nos chama à santificação. Deus nos chama, vou exemplificar, Deus nos chama a ouvir músicas que santificam. O mundo nos chama a ouvir músicas que despertam toda sorte de desejos pecaminosos em nosso ser. Músicas não são apenas para ouvir e para divertir, não. Músicas são didáticas, elas despertam sensores em nosso cérebro, que despertam todo o nosso ser, todo o nosso corpo, ou para a santidade, ou para o pecado, para a promiscuidade de uns, para a embriaguez de outros. Deus nos chama à santidade no casamento, como diz o apóstolo em Hebreus, capítulo 13, verso 4, um leito sem mácula. O mundo chama a promiscuidade. Deus chama a uma vida de comunhão com Ele pela leitura da palavra e pela oração. O mundo chama a assistir séries de sensualidade ou novela que doutrinam pecados, que aborrecem a Deus, que destroem casamentos. Deus chama para postar verdades e coisas que santificam na internet. O mundo chama a postar uma aparência falsa de mentiras. O mundanismo é o mundo sem leis ou verdades. O mundanismo diz que é uma lei, cada um tem uma lei para si mesmo, tornando o homem o seu próprio Deus. O cristão deve lutar contra o mundanismo. Deve lutar, meus irmãos, porque ele é tudo que se opõe a Deus. O mundanismo é o que o anticristo tem implantado. Deus não é glorificado no mundanismo, porque tudo que é puro, santo e verdadeiro, nele é atacado. O cristão deve lutar contra o mundanismo, e quem não lutar, na verdade, já está morto, e não herdará o reino dos céus, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo de número 5. Devemos lutar, meus irmãos, contra o mundanismo, porque o seu fruto é a morte e a destruição. Veja nas famílias que se deixam levar pelo mundanismo, famílias desfeitas, casamentos desfeitos, relacionamentos entre pais e filhos destruídos. Esse é o fruto do mundanismo, por isso nós devemos lutar contra ele. Meus irmãos, espero que os irmãos estejam convencidos do que é o mundanismo e da necessidade de lutarmos contra ele. E agora, igreja, como podemos vencer esse gigante tão grande que é o mundanismo?
Esse gigante que tem se levantado contra famílias, contra casamentos, contra a vida de jovens, que tem atacado crianças de uma forma terrível, como podemos vencer o mundanismo? Veja nas Escrituras que, antes de falarmos como podemos vencê-lo, veja quem pode vencê-lo. Olhe para o texto. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Você pode ler comigo esse trecho? Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esses é que vencerão o mundo. Aqueles que são nascidos de Deus. E o apóstolo João não coloca isso como uma hipótese, como uma possibilidade. Ele coloca como uma certeza. Se você nasceu de Deus, você tem vencido o mundo. E você o vencerá. Talvez alguém pergunte, o que significa isso, ser nascido de Deus? Meus irmãos, nascer de Deus é a nova vida espiritual que Deus nos dá. Aquele que nasceu de Deus, diz João no seu evangelho, nós estamos na epístola, João diz lá no seu evangelho, capítulo 1, verso de número 13, que aquele que nasceu de Deus, não nasceu nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas ele nasceu do Espírito, da vontade de Deus. Nascer de Deus, meus irmãos, significa ter o coração mudado, a mente mudada. Quando nós nascemos de Deus, é um novo nascimento. O apóstolo Paulo diz que as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Nós somos novas criaturas. Esses que nasceram de Deus, esses é que vencerão o mundo. Então não há como vencer o mundo sem ter nascido de novo. Não há como vencer o mundo. É preciso, meus irmãos, uma mudança de mente. Paulo diz em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa nova mente é fruto do novo nascimento, é fruto do nascer de Deus. Os cristãos, eles vencerão o mundo porque eles estão unidos a Cristo. Os irmãos se lembram da vitória de Davi sobre Golias? Davi representa Cristo, Golias representa o próprio mundo, meus irmãos. Que Jesus venceu. Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu esse gigante para que nós também sejamos vencedores. Agora, igreja, como vencemos o mundo, ou como venceremos o mundo? Eu anotei aqui, queridos, algumas coisas, quero falar brevemente. A primeira delas é que, para vencer o mundo, é preciso despertar. É preciso despertar. Sem um despertamento pessoal, você não vai levantar para vencer o mundo. O apóstolo Paulo diz em Romanos 13, verso 11, é tempo, já é hora, na verdade ele diz lá, já é hora de vos despertardes do sono. Meus irmãos, para vencermos o mundo, nós precisamos despertar do sono espiritual. Vencer o mundo vem por um despertamento que leva a uma firme decisão de lutar, de buscar essa mudança de mente. É preciso, meus irmãos, buscar esse despertamento. Despertamos quando percebemos que há algo para vencer. Você já percebeu isso? Que há algo para vencer? Este algo para vencer é o mundo. Eu faço uma pergunta: você está vencendo ou está sendo derrotado? Se não estamos vencendo, como temos vivido? Porque somos chamados, meus irmãos, a sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus, meus irmãos, nos desperta pelo Espírito Santo. Estou lendo o livro de Juízes. Eu já li o livro de Juízes esse ano 2 vezes. 2 vezes já li o livro de Juízes esse ano. E é interessante como o povo está ali sendo derrotado pelos inimigos e de repente Deus
vem com o seu espírito e Deus desperta pelo seu espírito alguém, um juiz. E ele se levanta e todos se levantam para vencer. E aquele povo que antes era oprimido se torna mais que vencedor, se torna irresistível. Meus irmãos, nós precisamos desse despertamento, amém, igreja? Que o Espírito venha sobre nós, como no tempo do Antigo Testamento, no tempo dos juízes, que ele venha sobre nós, não sobre uma pessoa, mas sobre todos nós, que haja um despertamento para vencermos esse mundo que porventura tem oprimido até a igreja, até crentes. O mundo, queridos, não pode nos vencer. É preciso despertamento. Em segundo lugar, para vencer o mundo, é preciso vigiar e orar de maneira constante. O cristão tem o desafio de viver no mundo sem que o mundo viva nele. Deus nos chama a vivermos nesse mundo, mas o mundanismo não pode estar em nós. Meus irmãos, o mundanismo é como uma mulher sedutora que conhece todos os seus pontos fracos. É como um lobo na pele de ovelha. É como um vendedor de drogas que apresenta os seus prazeres de forma maestral. É como um comerciante que conhece todas as suas necessidades e o seu poder de compra. Ele é como a velha serpente que busca conversar com uma mulher de coração puro, como Satanás fez com Eva no jardim. Não podemos vencer o mundo sem vigilância e sem oração. O cristão que tenta vencer o mundo sem orar bastante, sem vigiar, sem estar em comunhão com a palavra de Deus, ele será derrotado. Jesus disse claramente: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você não fortalecer o espírito, cairá. Para vencer o mundo é preciso despertar. Para vencer o mundo é preciso vigiar e orar de maneira constante. Em terceiro lugar, para vencer o mundo é preciso se envolver com as coisas do reino. Não há como vencer o mundo sem se envolver com as coisas do reino. E é preciso, meus irmãos, se envolver mesmo, é preciso se engajar, porque quando estamos engajados no reino, estamos em comunhão com os irmãos, estamos numa vida cristã de atividades, nós não temos tempo para o mundanismo, porque a nossa vida está toda no Senhor. Existe uma palavra muito utilizada no Antigo Testamento, pouco utilizada em nossos dias, que é consagração. Consagração, meus irmãos, ou consagrar-se é entregar-se inteiramente a Deus. Nós somos chamados a termos uma vida de consagração. É preciso se envolver com o reino. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses. Colossenses, capítulo de número 3. O apóstolo Paulo diz assim, Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Quanta coisa aqui, meus irmãos, nesse versículo. Quer vencer o mundo, o mundanismo? Tenha a palavra de Deus de maneira abundante na sua vida. Isso, meus irmãos, não vem assim. Você tem que buscar. Há um preço a ser pago para ter a palavra, para ser rico da palavra. Busque a palavra, ame a palavra, se dedique, santifique-se, adore a Deus, não apenas na igreja, mas também na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Tire do seu coração a murmuração, seja grato a Deus em vosso coração. É assim, meus irmãos, engajados, consagrados, envolvidos com o reino, que vencemos o mundo e as suas armadilhas. Satanás é como um leão que ruge procurando alguém para devorar.
O leão, ele escolhe bem as suas presas. Ele pega para matar aqueles que ficam para trás ou aqueles que se afastam do rebanho. E assim, meus irmãos, também é Satanás. Por isso esteja engajado nas coisas do reino. Para vencer o mundanismo é preciso morrer para os próprios desejos. Talvez você diga, pastor, eu vou negar a mim mesmo, as minhas vontades? Sim. Ou você faz a sua vontade ou você faz a vontade de Deus. Satanás prega o que ele pregou a Edom, a Esaú. Faça a sua vontade. Seja feliz. Busque os seus prazeres. Não é isso que nós ouvimos o tempo todo? Queridos irmãos, leia Gálatas capítulo 5 em casa e você verá que se você fizer a sua vontade, você não fará a vontade de Deus. O que significa o que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. A si mesmo se negue dia a dia. Tome a sua cruz e Jesus nos chama a morrer para esse mundo, porque cruz significa morte. Quem vai para a cruz? Aqueles que vão morrer. A Bíblia diz que nós já morremos para os rudimentos do mundo, para vivermos uma nova vida segundo Cristo, segundo Deus. Então, meus irmãos, se morremos para o mundo, como é que estamos voltando para os rudimentos do mundo? Morra para o mundo. Viva para Deus. Em último lugar, meus irmãos, vencemos o mundo pela fé. Veja ali a última frase do versículo que diz assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que significa isso? Esta é a vitória que vence o mundo. Parece uma redundância do apóstolo, mas não é. Ele está dizendo, ele está mostrando a forma de vencer o mundo. Ele está mostrando o que nos faz vencer o mundo. A verdadeira fé. A verdadeira fé em Cristo Jesus. Porque, meus irmãos, se você não tiver em Jesus, você não tiver a verdadeira fé em Jesus, você vai pensar assim: não vale a pena. Não vale a pena deixar o mundo. Mas se você tiver a verdadeira fé em Jesus, você vai vencer o mundo. Você vai avançar com Cristo. Vai viver uma vida que glorifica de fato a Deus. Meus irmãos, nós precisamos vencer o mundo e venceremos o mundo pela fé. Pela fé no Filho de Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu te convido a fechar os seus olhos agora. Feche os seus olhos. O mundanismo é o sistema de valores que se opõe a Deus e a sua palavra. Você deve lutar contra ele, se posicionando no reino de Deus. Deus te chama a vencer o mundanismo. Como você tem vivido? Como têm sido as suas práticas? O que você tem colocado diante dos seus olhos? O que está no seu coração? Deus te chama a vencer todo o mundanismo. Deus te chama a viver uma vida completamente consagrada a Ele. Se você fizer isso, você vai provar de toda a vontade de Deus na sua vida. Da alegria do Senhor. A alegria do Senhor será a sua força. Desperte-se hoje para lutar contra o mundanismo. Faça um propósito com Deus de buscar a palavra dEle, de viver uma vida de vigilância e de oração. Faça um propósito de se engajar no reino de Deus. Pai querido, em nome de Jesus,
colocamos-nos, ó Deus, diante da Tua presença agora. Ó Pai, quem pode vencer esse mundo? Somente aqueles que têm o Teu Espírito, somente aqueles que são nascidos de Deus. Nós rogamos, Pai, a Ti, em nome de Jesus, que aqueles que são nascidos do Senhor, que sejam despertados se estão dormindo para esta vitória. E que aqueles que não são nascidos, que venham nascer do Senhor, agora, em nome de Jesus, entregando sua vida a Cristo, para a glória do Teu nome, Senhor. Porque quem trocaria a vida, uma vida passageira pela vida eterna? Quem trocaria aquilo que é atemporal por aquilo aquilo que é temporal por aquilo que é eterno? Quem trocaria, Senhor, aquilo que é de pouco valor por aquilo que é de grande valor? Ó Deus amado, que nós escolhemos o Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que o Teu povo se levante para viver uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida dedicada ao Senhor. Muitas vezes, ó Pai, nossos desejos se opõem aos Teus desejos. Mas que o Teu povo, Pai, aprenda o significado de morrer para si mesmo, tomar a cruz e seguir ao Senhor. Deus amado, essa é a nossa oração. Que o Teu Espírito haja em nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, vamos colocar em pé.